Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Você conhece muitíssimo esse texto. E o tema da nossa mensagem hoje, da quarta do avivamento, é: ore como Jesus ensinou. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. E diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, eu estou aqui na tua presença. Já foi orado pela minha vida, mas eu peço, usa-me, Senhor, porque eu sou o teu milagre. Usa-me porque eu quero te servir. Usa-me porque sou tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a gente começa o tema dessa mensagem dizendo: Senhor, nos ensina a orar. Ore como Jesus nos ensinou. E o livro de Mateus, capítulo 6, que nós acabamos de ler, é justamente a oração do Pai Nosso. Oração que nós aprendemos desde crianças, não é assim? E aí eu pergunto para você, uma primeira pergunta: o que é orar? O que é orar? Algumas pessoas chegam a mim e falam assim: Tati, eu não vou orar em público, eu não vou orar no altar, eu não quero orar às vezes, até quando a gente está na célula, a pessoa tem vergonha de orar. Por quê? Porque a pessoa acha que orar é você falar bonito, é você dizer palavras extraordinárias, palavras especiais para Deus, que você tem que ter eloquência na fala quando você está falando com Jesus, quando apenas orar é falar com o Pai. É apenas você falar com Deus. Quando a gente lê o capítulo de João, no livro de João, capítulo 17 e o capítulo 18, ali no livro de João, Jesus está tendo ele diz assim, a oração de Jesus. Jesus está ali falando com o Pai no seu último momento em que ele estava pronto para ser traído por Judas e ser preso pelos soldados romanos. E ele então começa a orar, falando com o Pai, glorificando ao Pai, adorando ao Pai, dizendo a importância que o Pai é para ele, e ele pede para que o Deus que ficou com ele o tempo aqui na terra, antes dele subir aos céus, que o Senhor permanecesse com os seus discípulos aqui, pedindo para que ficasse, porque sabia que aqueles discípulos, eles estavam aqui no mundo, mas não faziam parte do mundo. Então foi uma oração de entrega ali, aquele momento. Mas quando chega no primeiro capítulo, do primeiro versículo do capítulo 18, ele diz assim: e ainda falava. Tem algumas outras versões que falam assim, enquanto Jesus ainda falava, ou então, depois de falar essas coisas. Ou seja, a gente chega à conclusão de que a oração é falar com Deus. É apenas isso, é você conversar, é falar com o Pai. Mas como que a gente fala com Deus? Será que eu preciso realmente de um jeito especial para falar com Ele, como a gente acabou de falar aqui? Será que eu preciso de palavras muito, de pessoas com muita inteligência, palavras muito eloquentes que fala? É isso, gente? Me ajuda aí. Será que a gente precisa disso para entrar, para falar com o Pai? Será que eu preciso gritar para falar com Ele? Como aconteceu com o cego de Jericó, que começou a ouvir um monte de gente falando, e ele perguntando, o que está acontecendo? Ele não via, ele só ouvia. E diziam, é Jesus. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava a ponto da multidão mandar ele se calar, mas ele continuava a falar. Então, será que Deus só escuta a minha oração quando eu grito? Quando eu falo alto? Quando eu clamo? Quando eu falo de uma forma audível? Ou será que Deus só me ouve quando a minha voz está em silêncio? Quando Ana, que estava ali chorando, e o sacerdote Eli achando que ela estava embriagada, quando na verdade ela estava uma mulher totalmente aflita do seu espírito. Eu sou apenas uma mulher angustiada, e ela só balbuciava, pedindo ao Senhor para que desse um filho a ela.
mais que isso, nenhuma fala, mas apenas um toque, como foi com a mulher do fluxo de sangue, e ao mesmo tempo ela foi curada. Então, será que a gente tem que ter uma forma especial para falar com Deus? Ou a gente sabe que, independente da forma como nós nos chegamos a Ele, Ele é capaz de ouvir, é capaz de inclinar os seus ouvidos e responder a nossa oração? O fato é que eu preciso me achegar a Ele, independente da forma como eu estou me achegando. Ou será que eu preciso de uma roupa diferente para falar com o Pai? Será que eu preciso de roupas especiais? Ou basta eu estar dentro do meu quarto com o meu pijama, ou mesmo tomando um banho dentro do meu banheiro, nua diante dele? Será que o Senhor não vai me ouvir porque eu estou nua? Ou porque eu estou com pijama, de pijama? Será que eu preciso de um lugar específico para que eu possa falar com Ele? Como a samaritana chegou para ele no João capítulo 4 e disse: Senhor, mas até onde eu sei, os judeus dizem que adorar é em Jerusalém, e para os samaritanos aqui no Monte Gerizim, aonde nós devemos adorar? E Jesus disse: não, o dia está chegando. E não importa onde vocês irão adorar ao Pai, o mais importante é que vocês o adorem em espírito e em verdade. Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, para eu falar com Deus, eu não preciso de falas muito diferentes. Eu preciso falar gritando, orando em voz alta ou voz baixa, ou mesmo calada. Deus me ouve, independente do lugar que eu esteja. Deus me ouve se eu estou até de barriga cheia ou se eu estou de jejum. Porque há pessoas que acham que Jesus só ouve se eu estiver totalmente com a minha vida. Hoje eu vou falar com Deus porque eu estou consagrando a minha vida. Aí eu falo com Ele só no dia que eu faço jejum. Não, eu oro 3 vezes ao dia. Não posso ser mais nem menos. Nós temos que entender que nós temos liberdade para falar com o nosso Pai, quando, onde e em qualquer hora. O que a oração tem de tão especial para que os discípulos pedissem para Jesus ensiná-los a orar? O que há de tão especial? Lucas 11:1 diz que um dos discípulos de Jesus pediu para que ele os ensinasse. Senhor, o Senhor pode nos ensinar a orar? O que aqueles discípulos poderiam ter pedido? Poderiam ter pedido: Jesus, o Senhor pode me ensinar a curar? O Senhor pode me ensinar a falar em línguas? O Senhor pode me ensinar a falar palavras proféticas, a profetizar? O Senhor pode me ensinar a tocar em pessoas e elas serem curadas? O Senhor pode me ensinar a orar por pessoas leprosas e elas serem purificadas? O Senhor pode me ensinar a eu tocar em mortos e eles ressuscitarem? O Senhor... Por que os discípulos não pediram isso, mas pediram que fosse a oração? Senhor, ensina-nos a orar. Porque nós jamais veremos sinais, prodígios e maravilhas sem que a gente tenha intimidade, sem que a gente busque, sem que a gente esteja com relacionamento direto com o Pai. Então a oração vai preceder a tudo isso que você vai viver. Porque quem ora, quem busca, quem tem intimidade, recebe mais e mais e mais no céu. Você vai ser capaz de viver sinais, prodígios e maravilhas. Mas em primeiro lugar, a oração. Em primeiro lugar, a intimidade. Em primeiro lugar, o relacionamento. Tudo começa na oração. Tudo começa na oração. Gente, oração gera ação. Oração gera movimento. Oração nos tira da zona de conforto. Nos faz viver o sobrenatural. Nos faz experimentar coisas ainda maiores. O que diz o livro de Mateus, Mateus 7:7? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Por quê? Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que busca, encontra. Então, por isso, é necessário a gente orar.
Jesus foi o maior exemplo, o maior modelo. Por que que eles pediram Jesus para ensiná-los a orar? Porque quando Jesus orava, eles viam milagres acontecendo. Quando Jesus orava, os céus se abriam. Quando Jesus orava, o Espírito Santo vinha. Quando Jesus orava, as pessoas eram curadas. Quando Jesus orava, os mortos eram ressuscitados. Quando Jesus orava, movia o coração de Deus. Quando Jesus orava, havia uma conexão com Deus. A oração nos faz sair de um ambiente natural para um ambiente sobrenatural. Nos faz sair de um tempo de guerra para um tempo de paz. Nos faz sair de um ambiente de incertezas para um ambiente de fé, mesmo não vendo, mas a gente crê. E diante disso tudo, nós conseguimos tirar duas verdades sobre Jesus. Jesus orava ao Pai. E Jesus orava sozinho com o Pai. Mateus 6 diz: mas se tu, quando orares, entrar no teu aposento ou no teu quarto e fechar a porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, quando a gente ora, algo acontece. Só que muitas vezes a gente quer orar com alguém. A gente não tem força para orar sozinho. A gente não consegue orar sozinho. Lembra da pandemia? Na pandemia você se viu sozinho. Quantas vezes você teve que ficar sozinho? Não tinha mais aquele ajuntamento de pessoas na igreja. A gente teve que aprender a fazer muita coisa sozinho. Como você se viu? Faz aí uma autorreflexão. Como você se viu na pandemia? Quando a igreja fechou. E você disse, agora eu vou ter que me virar sozinho. Aí você fez o quê? Começou a buscar no YouTube, porque no YouTube tiveram várias pessoas nas redes sociais pregando, falando, orando. Ou será que você conseguiu fechar a porta do seu quarto? Jesus, quando estava no Getsemane, ele disse assim para os discípulos: fique aqui, porque eu vou falar com o Pai. Quantas vezes ele saía para falar sozinho com o Pai? A oração que as pessoas... Você não tem crente 6 horas? 6 horas? Vocês oram aí por mim? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Olha para você e diz assim: será que eu acredito na minha oração? Eu acredito na minha oração? Porque ninguém melhor do que eu mesmo para dizer ao Pai o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Muitas vezes a gente pede às pessoas, não, olha só, vou pedir, eu me lembro que quando nós trabalhávamos em Paracambi, na igreja de Paracambi, o Austin e eu pastoreávamos, havia uma consagração às terças-feiras. E aí no final, tinham algumas irmãs que ficavam lá na frente, eu era uma delas, e as pessoas vinham até nós a orar, para que as pessoas pudessem orar, para que a gente pudesse orar por elas. E o que aconteceu? Muitas vezes, aquelas pessoas faziam uma fila grande para mim e para uma outra irmã. E as outras ficavam vazias, porque elas acreditavam na minha oração. Tudo bem, glória a Deus por isso, que as pessoas me veem assim. Mas eu não sou capaz de entrar, de penetrar no coração daquela pessoa. E muitas vezes a gente deixa de falar aquilo que a gente tem que falar, porque a gente não consegue acessar ao Pai através da nossa oração. Creia na sua oração, amém? Creia na sua oração, a sua oração é poderosa. A pastora Patrícia acabou de falar aqui, que a cura não é só para quem é da intercessão, que pode pegar, botar a mão em você e ser curado. A cura é para quem tem o Espírito Santo. Por isso que a gente precisa ficar ligado o tempo todo do culto, porque Deus está falando conosco o tempo todo. Quais são os princípios fundamentais sobre a vida de oração de Jesus? Por que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos? Porque, claro, era o modelo perfeito que ele tinha. Para muitos, essa oração pode ser até algo automático, mecânico. A pessoa está acostumada a orar aquilo o tempo todo. Mas se a gente parar para analisar a oração do Pai Nosso, ela é muito mais do que uma simples oração. Do que uma oração que todo mundo conhece. Pelo contrário, ela pode ser simples, mas é uma oração que nos conduz, que nos dá a direção, que nos dá uma orientação de como orar ao Senhor. Ela não é apenas uma simples oração.
ela precisa ser um estilo de vida. E aqui nós temos algumas lições preciosas para termos uma vida abundante na presença do Pai. Quando a gente fala da oração do Pai Nosso, a gente tem 3 características que nós podemos destacar relacionadas a Deus e relacionadas às nossas necessidades. Relacionados a Deus, nós temos a sua vontade, Senhor, seja feita, que venha o teu reino e que o seu nome seja glorificado. E 3 características relacionadas à nossa necessidade: sustento, perdão e livra-nos do mal. A vida de oração de Jesus nos ensina, através da oração do Pai Nosso, a desfrutar de uma intimidade com o nosso Pai. Eu queria declarar alguns princípios aqui para você sobre isso. Primeiro, desfrutar de uma intimidade com o nosso Pai. Os discípulos, com frequência, viam Jesus orar. Amém? Por isso, ele pediu para que Jesus ensinasse a oração. Como se orar. E um dia eles chegaram para Jesus e pediram, Jesus, nos ensina a orar. Jesus veio e começou a descrever, ou melhor, a dizer como que se deveria orar. E ele começa: Pai Nosso que estás nos céus. Veja bem, até aqui, antes desse texto de Mateus 6, ninguém, nem os judeus, chamavam Deus de Pai. Até aqui, Deus era chamado de Senhor, de soberano, de eterno, de todo-poderoso. Mas Jesus vem e diz: Pai Nosso. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, em grego e aramaico. E aqui esse trecho de Pai Nosso está escrito em aramaico e quer dizer Abba, Paizinho, Pai querido, meu Paizinho, Pai Nosso. Olha que forte isso. Ele começa falando Pai Nosso. Eu quero dizer para você, nós só vamos conseguir orar e receber uma oração e ter uma oração segundo o coração do Pai, quem ora com consciência de filho. Guarda isso no seu coração. A nossa oração, ela só vai ser uma oração eficaz se nós tivermos uma oração com a consciência de filho. Se a gente vai em Lucas 15, a gente vê a história do filho pródigo, e a gente vê um pai e 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo chega para o pai e pede parte da sua herança. Eu quero a minha herança porque eu quero ir embora. Quero viver a minha vida. Não quero mais ficar aqui na fazenda. E o outro segue ali com o seu pai, o mais velho. E eu posso te perguntar, quem ali estava seguindo a direção do pai? O filho mais velho ou o filho mais novo? A gente vai dizer o filho mais velho. É claro que o filho mais novo errou em várias coisas. Foi rebelde, quis ir embora, foi inconsequente. Mas há uma diferença entre esses dois irmãos. O mais novo, se a gente olhar o texto de Lucas 15, em todo tempo, ele chama o pai de pai. Pai, me dá a parte da herança? Pai, eu acho que eu vou voltar para o meu pai. O meu pai dá o pão com fartura para os seus trabalhadores. Olha quantas vezes ele chamava o pai de pai. Ele errou, mas ele tinha consciência de filho. E o mais velho, que estava ali com o pai, que comia com o pai à mesa, que dormia na mesma casa que o pai, que tinha morava na mesma casa, dormia na mesma casa, comia na mesma casa que o pai. Mas ele, se você olhar Lucas 15, você não vai ver nenhuma vez o filho mais velho chamando o pai de pai. Quando o pai sai para dizer assim para ele: vem meu filho, porque o seu irmão que estava perdido, nós não encontramos. O que estava morto reviveu, venha ficar conosco. Ele diz: mas eu
que estou aqui com você, você foi incapaz de me dar um cabrito para que todo esse tempo te servindo, trabalhando, o Senhor foi incapaz de me dar um cabrito para que eu pudesse me divertir ou comer com os meus amigos. Esse servir aqui, no original, está ligado à escravidão. Um escravo, ele não via o pai como pai, ele via o pai como um senhor, como um patrão, quando na verdade ele era o herdeiro de tudo aquilo. E quando a gente fala sobre escravidão, a gente perde a consciência de filho e passa a ter uma consciência de religioso. Porque eu preciso orar todos os dias, tem que ser esse horário, porque se eu não orar esse horário, Deus não responde. Consciência de religioso, não é consciência de filho. Não, eu preciso jejuar todo dia 3, às 2:30 da tarde, até às 5:43 da manhã. Porque senão, Deus não vai me responder. Eu preciso orar muito, porque se Deus não responde. Oração de consciência religiosa, e não de uma consciência de filho. Mas, na verdade, a gente pensa assim, se eu não orar, desse jeito, Deus vai me punir. Deus vai me colocar de castigo. Deus vai brigar comigo. Deus não vai me dar o que eu quero. Deixa eu te falar uma coisa. Você orando ou não orando, Deus tem a sua vontade. Quantas orações nós já fizemos aqui e Deus não respondeu? Ou melhor, não foi a resposta que você queria. Ou quantas orações que você nem fez e o Senhor fez abundantemente mais por você? É a vontade dele que prevalece. E não a nossa. O filho, quando ele tem consciência de filho, ele sabe que mesmo que o pai o discipline, porque a gente erra, não erra? A gente não peca? A gente não transgride? A gente não causa situações que Deus fala assim, não gostei disso. Mas quem tem consciência de filho, sabe que mesmo quando o pai o disciplina, ele sabe que ele pode voltar para o pai, porque o pai vai estar de braços abertos para recebê-lo, para ouvi-lo, para abraçá-lo, para cuidar. Esse é o relacionamento entre pai e filho. Quem tem a consciência de filho, mesmo que o pai discipline, o pai continua o amando e o filho sabe que nunca perderá o seu lugar de filho. Pai nosso, paizinho. Deus, através de Jesus, nos propõe algo completamente diferente. Há uma relação de pai e filho. Então, tenha a consciência de filho. Contudo, João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 2, adorar o nome do nosso Pai. Mateus 6, 9b. É o primeiro pedido na oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. O que significa santificado? Separado, santo, ou seja, separado seja o teu nome, santo seja o teu nome. A minha adoração, a minha entrega, a minha busca deve ser somente para Ele. É o primeiro pedido de oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Exaltado, honrado. Deixa eu falar uma coisa para você. Na época da pandemia, eu fiz um curso de intercessão com a pastora Zenete Rodrigues, lá da Estância Paraíso, da Igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte. E algo que a gente aprende é que a gente precisa iniciar a nossa oração como esse primeiro pedido que foi feito aqui na oração do Pai Nosso. Santificando, adorando, declarando, honrando, glorificando, adorando. Pai Nosso, Paizinho querido, Tu és o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o todo-poderoso. Exalte o nome do Senhor. Ele é o único que deve ser honrado e exaltado. Então essa é uma forma da gente aprender a orar, santificando, honrando o nome do nosso Pai.
Precisamos santificar o nome dele sobre toda a terra. Algumas vezes eu prego para casais e falo verdadeiramente sobre a oração do Pai Nosso. E quando eu falo santificado seja o teu nome, eu falo assim para as pessoas, santificado seja o teu nome no meu lar, no meu casamento, na minha família. Porque quando eu santifico o nome de Deus na minha família, no meu casamento, eu estou santificando o nome do meu Deus dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu estou honrando. E quando a gente honra ao nosso Deus, a recompensa. Santificar o nome de Deus em tudo que fazemos ou pensamos, em nossas atitudes e relacionamentos. Honre, glorifique o nome dele. Jesus orou para que eu e você pudéssemos conhecer o Pai. João 17:3 diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Só poderemos de fato adorar se conhecermos ao Senhor e se tivermos a mentalidade de filho. 3. Declarar o governo do céu na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração é uma forma direta de promover o governo do céu na terra. Quem governa, quem tem em suas mãos todo o poder e a autoridade, é somente Ele. O governo está sobre os seus ombros. Somente Ele pode governar a minha e a sua vida. E quando Ele governa, a vontade é dEle e não a minha e a sua. Sempre a vontade dEle é completa e não a minha e a sua vontade. Por quê? Romanos 12:2 já vem falando, Paulo diz, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então, quando nós somos orientados a fazer a vontade do Pai, nós vamos ser bem-sucedidos. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é no céu. E qual é a vontade de céu na terra? Qual é a vontade de Deus no céu? Para que a gente possa viver aqui na terra. Céu é lugar de quê? Céu é lugar de paz. Céu é lugar de alegria. Céu é lugar de saúde, de cura. No céu não vai entrar enfermos. Então, a vontade que o Senhor tem aqui, fazer aqui na terra, é exatamente isso. Que nós sejamos curados, sarados. Que nós sejamos felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor não nos quer tristes, o Senhor não nos quer fora da sua presença. Porque quando nós estivermos no céu, nós estaremos 100% na presença dEle. Vocês estão vendo como é que eu estou suando, gente? É porque eu estou falando. Mas também é por causa do tratamento que eu fiz. E hoje eu estou na menopausa. Tão jovem assim, né, gente? Mas não fui eu não, fui induzida. O que eu posso fazer? Ora por mim aí, gente. Temos que colocar a vontade de Deus, a sua soberania sobre as nossas vontades nesse mundo. Isaías 46:9 diz assim: a oração é uma forma direta de promover o governo do céu na terra. Isaías 46:9 diz: eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou o Deus e não há nenhum como eu. Ele é quem governa, Ele é quem decide, Ele é quem nos orienta, Ele é quem nos direciona. A vontade dEle vai precisar prevalecer na minha e na sua vida. Mateus 6:33, uma oração que você conhece bem e eu também, é essa: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Basta a cada dia, portanto não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã não se preocupará. Ou algumas outras versões dizem, não se preocupe com o dia de amanhã, basta a cada dia a nossa preocupação. Então, busque apenas em fazer a vontade dEle, dia após dia, um passo de cada vez, seguindo a vontade do Senhor. 4, busque diariamente a dependência do Pai. Mateus 6:11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Você deve orar a Deus todos os dias pelas suas necessidades básicas e especiais, a cada dia. Isso é entregar o controle a quem pode controlar tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente ora, faz a oração do Pai Nosso e pede, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente pensa assim, olha gente, eu vou orar
porque eu estou precisando de uma bolsa da Michael Kors. Não sei nem se eu vou conseguir falar assim, né? Eu vou orar, Senhor, porque eu estou precisando de uma sandália. Vou falar de mulher, né, gente? É claro. Eu estou precisando de uma sandália da Arezzo. Começar a fazer comercial do povo? Não vale, né, gente? Nem estou ganhando para isso, né? Fazer merchan aqui deles, mas vamos lá. Eu vou orar porque eu quero comprar um apartamento de frente para a praia na Barra da Tijuca. Quem não quer, né, gente? Vamos combinar. Mas será que eu vou ter condições de sustentar? Eu morando na Barra da Tijuca, eu vou ter condições para isso? Às vezes a gente está achando que a oração do Pai Nosso é para Ele dar isso tudo. Não que Ele não possa nos dar, porque o nosso Deus é um Deus que está pronto, é um Deus abundante, pode nos dar muito mais do que aquilo que a gente está pedindo. Mas aqui na oração do Pai Nosso, é a cada dia, o pão, a necessidade. Muitas vezes estamos orando para receber algo mirabolante, queremos algo, enquanto Deus, oramos por algo grande, quando esquecemos de agradecer por aquilo que estamos recebendo no dia. Esses dias eu fui levar o nosso cachorrinho para tomar banho, e perto da minha casa tem um lava-jato. Gente, era um sol igual estava o dia de hoje. Eu vi um rapaz que trabalhando no Lava Jato, ele estava no horário do almoço, isso era 1h pouca da tarde. Ele estava com a marmita dele, aquela marmitinha de isopor, igual a gente vende aqui na igreja, assim para o alto, no sol rachando, gente. E ele orando e dizendo assim para Deus. Ali, eu tenho certeza que ele estava agradecendo o pão daquele dia. Sabe? Algo simples que a gente precisa pedir. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele sabia que eu ia pregar hoje. Aí ele fez uma graça para mim. Eu estou há praticamente 1 ano esperando um forno. Que meu forno queimou no Natal do ano passado. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Outubro chegou, gente. Eu ganhei o forno hoje. Você podia aplaudir o Senhor. É uma necessidade, amém? Eu não tinha forno. Tatiana estava sem forno? Estava. Pelo menos, né, gente? Aí ele falou assim, eu vou fazer uma graça para ela, porque ela vai falar que eu fiz isso hoje. Eu comprei o forno para ela. Agora, gente, eu vou começar a orar. Talvez não seja ele. Vai que alguém me presenteie aqui na igreja, uma pessoa de fé. Preciso trocar de carro. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. O meu carro já desde 2013, já o carro está ótimo. Mas assim, já deu o que tinha que dar, né, gente? Passar para frente, que Deus possa me abençoar com carro zero. Mas se Ele não me der agora, eu vou ficar triste por causa disso? Eu estou andando a pé? Não, gente, pelo contrário. Ando no meu carro, com ar-condicionado. Não é uma necessidade, mas eu posso dizer para vocês que quando eu comecei meu tratamento de quimioterapia, há 2 anos, nós estávamos apenas com um carro, porque o pastor José Mauro tinha comprado o outro nosso. E nós ficamos com um só. E aí, ele chegou para a gente, o Washington conversou com ele, falou, pastor, se esse carro tiver que ser do senhor, vai ser. A gente tem condições de comprar o carro por PCD. Enfim, Deus trabalhou e nos abençoou e a gente conseguiu comprar um carro. E eu consegui fazer todo o meu tratamento com um carro zero. Deus é muito bom. Deus é muito bom. É o carro que está conosco hoje. O Washington tem o dele, eu tenho o meu. Na verdade, os 2 são dele, né? Mas como nós somos uma só carne, o que é dele é meu, o que é meu é dele. Não é não? É isso aí. Ele anda de carrão, eu ando de carrinho. Mas está tudo bem, gente. Está tudo certo. Mas eu estou falando, gente, é do cuidado que Deus tem. Ele sabia que nós precisaríamos de um carro melhor. E Ele nos abençoou. Deus também vai fazer assim com você. Se você precisa de uma casa melhor, Ele vai te dar. Se você precisa de um carro melhor, Ele vai te dar. Se você precisa de um sapato melhor, Ele vai te dar. Se você precisa de uma bolsa melhor, Ele vai te dar. Se você precisa de uma saúde de qualidade, Ele vai te dar. Se você precisa que o pão esteja na sua mesa amanhã, Ele vai te dar. Deus não vai deixar faltar. Entrega seu pão a Deus. Entregar o seu pão a Deus é crer na providência divina para gerar, prover tudo, todo dia, com fé. João 15:5 diz, Jesus nos ensinou, sem mim nada podeis fazer. Todos precisamos aprender a confiar na provisão, porque pessoas não dizimam. Por que pessoas não dizimam? É uma pergunta que eu quero para você. Por que a gente não acredita na nossa... Por que a gente não ora? Por que a gente ora pouco?
Ou por que a gente não ora, pede as pessoas para orarem por nós? Por que a gente não devolve o dízimo? Porque a gente não acredita. Porque se a gente orar, gente, oração funciona. Meu marido fala isso direto, oração funciona. Devolver dízimo funciona. Nunca vai te faltar nada. O pão de cada dia vai estar na sua mesa. Talvez você não vai ter aquilo que você quer, mas você vai ter aquilo que você precisa. 5. Perdoar nossos devedores. Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Hebreus 12,15 diz: se esforce para viver em paz com todas as pessoas. E quantas vezes faremos isso? Está lá em Mateus 18, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 70 vezes 7. Nesse mesmo texto, fala sobre o Senhor e os seus servos. Um chega para ele porque estava devendo ao seu senhor, e ele chega e fala assim: Senhor, eu não tenho como pagar essa dívida. Ele devia 60 milhões de moedas, está escrito aqui na minha Bíblia, 60 milhões de moedas. Ele não tinha como pagar. E o seu senhor iria trazer, pediu, então vem para mim, e vou vender você, seus filhos, sua esposa. Mas ele clama, ele pede por socorro, me dá uma oportunidade, me dá uma chance. E o que o Senhor faz? Vai lá e perdoa a dívida dele. Logo em seguida ele sai, e tinha um outro servo que também devia a ele. E devia muito menos que isso, muito menos. E ele foi incapaz de perdoar a dívida daquela pessoa. Então, por que 2 pesos e 2 medidas? Porque eu faço para mim, mas eu não quero fazer pelo outro? Por que quando é para mim, eu quero que a pessoa me perdoe, mas quando é para eu perdoar, eu não quero perdoá-la? Perdoa as minhas dívidas, assim como o Senhor me perdoa. A gente precisa aprender a perdoar. 6. Jejum é de comida. Amém? Aí o propósito você pode fazer de ficar sem assistir televisão, ficar sem mexer nas redes sociais, ficar sem comprar, fazer compras de roupa. De vez em quando eu tenho que fazer um propósito desse, gente, porque é a única forma que eu não gasto. É a única forma que eu não compro. E às vezes a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter esse cuidado. Então, para quê? Para que a gente não caia em tentação. Então, quando a gente pensa assim, meu Deus, eu vou fazer um propósito, eu vou ficar sem comprar durante 3 meses, roupa, sapato, maquiagem. Eita Deus, difícil isso, hein, gente? A gente tem que pedir para nossos maridos orarem mais por nós, né? Não tem? Porque é difícil, hein? Acho que uma semana já está bom. Vamos começar por pouco, para a tentação não pegar a gente? Mas a gente precisa controlar os nossos desejos pessoais. Quais são os desejos que estão fazendo você cair em tentação? Às vezes a própria comida. Gente, como é difícil. Vocês já tentaram fazer o jejum de 1 dia de doce? Não é, meu irmão? Sushi? Eita Deus, eu não como, não gosto. Então, mas imagina, para quem gosta, porque jejum é isso mesmo, é você matar o desejo da sua carne. Então, não, vou fazer jejum de chuchu. Para, né, gente? Para que ninguém quer gosta de... Eu gosto de comer chuchu com camarão, eu gosto de comer só o camarão. Para que eu quero chuchu? Eu gosto aguado daquele. Não é? Não, eu vou jejuar... quer ver uma outra coisa que outras pessoas... Eu vou jejuar pé de galinha. Quase ninguém come. Agora, quando a gente jejua por aquilo que a gente realmente, por exemplo, o açúcar, o doce, o bolo, o chocolate, o café, que pode estar um calor de doer lá fora, a gente está querendo tomar café, jejua pelo café, é dor de cabeça, não sei o quê. Ai, não vou aguentar, meu Deus, não vou aguentar. Aí vai lá e toma café. Não deixeis cair em tentação. Isso porque eu não quero entrar em outras linhas, eu quero falar do básico aqui para a gente. Não vamos entrar em outras linhas, não, mas é sobre isso. A gente precisa deixar o Espírito falar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí você está fazendo jejum para mostrar para Deus que você consegue? Deus já sabe se você vai conseguir ou não.
Você faz o jejum para saber se você consegue. Se você é capaz de vencer a tentação. Eu já consegui fazer 100 dias de doce. Esse ano eu já fiz 40 de doce. Meu marido é muito engraçado porque ele fala assim, eu já nem sei mais o que ela está jejuando. Cada hora ela está jejuando por alguma coisa. Agora vem a Conferência das Iluminadas. Já estou jejuando desde ontem. Entreguei um jejum de pão agora na segunda-feira. Fiz 21 dias de jejum de pão. Pão doce, pão de sal, pão de forma, tudo que era tipo de pão. Pão com recheio. Agora entrei num novo jejum, junto com as Iluminadas, com a equipe. Todo mundo jejuando. Hoje a gente jejuou o doce. Ontem jejuamos o café da tarde. Amanhã, sucos e refrigerantes. Eu não bebo. Há 2 anos eu não bebo refrigerante. Desde quando eu fui curada do câncer. Eu fiz um voto com Deus, nunca mais eu beberia refrigerante, não bebo mais. Então, eu não bebo refrigerante. Fiz agora, antes do retiro, o jejum dos sucos artificiais. Achei aquilo tão perfeito que não quero mais saber de beber suco artificial. Acabou, eu não bebo mais. Quem bebe suco artificial é pior do que beber refrigerante. Ou é suco natural, ou é água. O máximo que eu bebo é uma água com gás. Então, a gente precisa... E quem é que faz isso? Sou eu. Sou eu que estou me disciplinando. Sou eu que estou buscando a ter uma vida ainda mais próxima de Deus. E se eu consigo, você também consegue. Eu não sou melhor e nem pior do que ninguém. Eu consigo, você consegue também. A gente só precisa dar o primeiro passo. Você pode até errar na primeira vez. Esquecer, porque a gente esquece. Mas deixa eu te falar uma coisa, não seja um religioso, como a gente falou aqui atrás agora. Porque quando você... Ai, meu Deus, eu estava no jejum de 10 dias de doce. Esqueci, chupei uma bala. O Senhor não vai aceitar meu jejum. Ei, acalma teu coração. Deus vai falar assim para você, parabéns, filho, porque você foi até aqui. Agora continua. Ah, não, vou ter que voltar lá atrás, porque eu errei. Jesus não vai receber meu jejum. Já falei, o jejum não é para Deus, o jejum é para você. Você errou? Pronto, volta, continua seu jejum. Gente, Jesus é leve, amém? A vida com Cristo é leve. Quem carrega fardo e peso são os religiosos. Como diz o pastor Cláudio Duarte, a gente carrega a nossa cruz, mas a minha cruz ou é de isopor ou ela tem rodinha. Não é? Eu não preciso carregar nada pesado, ele já levou. O meu fardo, a minha ansiedade, os meus problemas, o meu peso, a minha mala, Jesus já levou na cruz. Por que eu tenho que viver o peso? Se eu posso viver a paz. 7. Buscar a liberação do poder do céu. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O poder é dele, o reino é dele, o governo é dele, a glória é dele. Teu é o poder, teu é o governo, teu é o reino, tua é a glória. Não dê para o diabo, não dê poder para o diabo, dê poder a Deus. Na véspera do ano novo, nós subimos o monte, debaixo de um toró. Chegamos no meio do monte, a chuva pegou a gente. Chegamos lá, tinha um irmão orando lá debaixo da árvore. Esse ano vai ser um ano em que o Senhor vai trazer peso sobre o teu povo. O Senhor vai castigar severamente o teu povo. O Senhor... Ei, foi ou não foi, Luciano? Luciano estava lá com a gente. Janaína estava lá? Estava. Foi ou não foi? Falei, vamos sair daqui, gente, que eu não quero que isso pegue na gente, não. Que isso? Misericórdia. Que isso? Que história é essa? Então, eu estou dando valor ao diabo enquanto eu estou aqui orando, que estou aqui pregando, e eu vou ficar exaltando o nome de Satanás e rebaixando o nome do meu Deus? Eu estou aqui para honrar o nome do Senhor. Não estou aqui para ficar falando de Satanás, disso ou daquilo, estou aqui para falar do amor de Deus por mim e por você. O poder é dele, ele é o Senhor, ele que tem que ser honrado, magnificado, glorificado, exaltado. O poder é dele, o governo é dele. O reino é dele, a glória é dele. É necessário crer. Jesus disse: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. A oração é uma arma poderosa diante do inimigo. É necessário a gente crer, aplicar a fé, buscar nela a autoridade do Senhor. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Então a gente não está aqui para falar de diabo, a gente não está aqui para exaltá-lo, a gente está aqui para fugir dele e viver na presença do Pai. A honra, a glória e o louvor é para ele. Buscai ao Senhor, buscai a ele, o tempo todo, buscai ao Senhor. Existe poder, há poder no nome de Jesus. Gente, não canta essa canção aqui? Há poder no nome de Jesus? Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Então é o poder dele que está acima de tudo e acima de todos. Eu farei o que vocês me pedirem, o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. Conclusão, gente, e a banda pode subir. Deus te trouxe aqui nessa noite hoje para fortalecer a sua fé de oração. A gente precisa ter fé, força e foco. A gente precisa ter fé para entrar na presença do Pai. Basta isso. Basta isso. Você crer que quando você entra no seu quarto, quando você fala com o Pai em secreto, a sua fé vai ser ativada, vai entrar em ação. E você vai viver milagres poderosos. Eu me lembro que ainda na pandemia, quando eu estava fazendo a escola de intercessão, eu me lembro que uma noite eu levantei, sem força alguma para levantar. Eu estava muito cansada. Era de madrugada, 1h pouca da manhã. Eu pedi a minha filha para me chamar, porque ela ficava até mais tarde, mexendo na internet. Eu falava, chama a mamãe para não acordar seu pai. E aquele dia eu fui carregada para o meu quarto de guerra. Senhor, eu não aguento. Senhor, eu não aguento. E de repente, eu fui tomada pelo poder do Espírito Santo. Eu fui. Eu quero dizer para você, mesmo que você esteja sem vontade, vá, ore, porque Deus vai falar com você. Naquele dia, a pastora Zenete foi arrebatada. E conforme ela estava falando, alguma coisa está acontecendo. Eu olhava assim para o meu computador, o que está acontecendo? A pastora Zenete parece que... Quando eu olhei, ela estava lá, arrebatada. E ao mesmo tempo em que ela estava lá, sentindo o poder do Espírito Santo de Deus, eu comecei a ouvir um rugir de leão dentro daquele quarto comigo. E aquele rugir, eu falei, Jesus, tenha misericórdia, o que é isso? É o Senhor mesmo que está aqui? E eu sentia, eu ouvia, gente, era nítido a presença de um leão dentro do meu quarto. E ela, ainda deitada, ela disse assim, não se preocupe se você está ouvindo o rugir de leão onde você está. Porque o Espírito Santo que está aqui comigo é o mesmo que está com você. Eu quero dizer para você, e aquele dia eu não... Qual é a expectativa que você tem ainda para esse mês de outubro? Para o finalzinho desse ano? Talvez você fez uma lista daquilo que você precisava. Lá no início do ano, em janeiro. Talvez você tenha feito algum pedido para Ele. Ou alguns pedidos escreveu. Mas você já está em outubro. E você não recebeu ainda. Hoje mais cedo eu estava lendo um texto do pastor Fabiano Ribeiro, falando sobre a ebulição, quando a água ela chega à fervura. Ela só chega à fervura quando vai a 100 graus. Talvez você esteja a 99 graus e não aguentou esperar o tempo da fervura. Você está pensando em desistir. Porque você orou, porque você buscou, porque você clamou. Mas nada acontece. Talvez você tenha entrado aqui porque você precisava de algo na sua vida, mas você está com tanto medo que você está com vontade de desistir. Não quero mais não. Como que você entrou aqui essa noite? Como está seu coração? Tati, eu nem sei como orar. Eu queria convidar você a vir aqui na frente. A banda vai estar tocando uma canção. E eu queria te convidar. Eu queria orar com você. Não que eu queira ensinar você a orar, porque eu não preciso disso, e nem você. Porque o Pai, Ele já nos ensinou a orar. Mas você talvez esteja tão triste, tão sem esperança, que você não tem mais forças. Eu conheço a oração do Pai Nosso,
mas eu não consigo fazer nem a oração mais simples, talvez que seja pedir: Senhor, eu só quero dizer que eu estou aqui. Você precisa de cura? Vem aqui à frente. Você precisa de uma porta nova para a sua vida? Vem aqui na frente. Você precisa de uma resposta de Deus que você está pedindo a Ele há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos, e você ainda não recebeu. Você está orando, mas parece que aquela causa na justiça não acontece. O dinheiro está preso. Você está orando, mas parece Deus. E nós vamos cantar. E depois nós vamos orar pela sua vida.